Corinthians busca reforço de peso para 2025. Clube está de olho em estrela internacional livre no mercado e com a chance de brilhar no Brasil. Expectativa cresce entre a Fiel após movimentações nos bastidores. Presidente e patrocinadora entram na disputa. Confira. O clássico entre Corinthians e Santos é marcado por polêmicas de arbitragem. O Corinthians venceu o Santos por 2-1 na Neoquímica Arena, com 2 gols de Yuri Alberto e o gol do Peixe foi de Guilherme, mas a partida ficou marcada por algumas polêmicas de arbitragem. Um dos lances mais contestados foi o lance que aconteceu quando Memphis Depay, ao tentar um passe dentro da área, teve uma bola desviada pela mão de um defensor santista. A equipe alvinegra e seus torcedores pediram pênalti, mas, após a checagem do VAR que acabou concordando com a interpretação e mantendo a decisão da árbitra Edna Alves, não marcou a infração. Houve falta de Memphis Depay. Além disso, na jogada anterior, torcedores do Santos e parte da equipe santista argumentaram que houve uma falta de Memphis antes do toque na mão, aumentando ainda mais a discussão sobre a condução da arbitragem. Nas redes sociais, a atuação de Edna Alves foi duramente criticada pelos torcedores corintianos, que questionaram a não marcação do pênalti e sugeriram até um suposto padrão de erros contra o clube no Campeonato Paulista. Comentários como "a arbitragem do Paulistão precisa ser investigada", "uma vê a arronha" e "todo jogo erram contra o Corinthians" ganharam força entre os torcedores, aumentando o descontentamento no X, antigo Twitter. Ninguém ficou contente com a arbitragem. A polêmica seguiu repercutindo, no entanto, em geral. Assim como a torcida do Corinthians, torcedores santistas também não gostaram da arbitragem de Edna Alves, que costuma ser bastante criticada nos jogos que apita. Por fim, com o resultado, o Corinthians se isolou na classificação geral com 25 pontos somados. Agora, o Timão se prepara para enfrentar a Portuguesa no sábado, 15, na Arena Mercado Livre Pacaembu, às 18h30, horário de Brasília. Memphis Depay afasta a polêmica com Garro sobre a camisa 10 do Corinthians. Nós discutimos. Memphis destacou conversa que teve nos bastidores do Timão envolvendo o meio-campista argentino. O Corinthians vence nos acréscimos e turbina a melhor campanha do Paulistão. O Corinthians encarou o São Bernardo no último domingo, 9, e conquistou uma importante vitória em sua jornada pelo Paulistão, ao vencer a equipe do ABC Paulista por 2-0. Desta forma, o Timão assegurou a classificação para a próxima fase da competição, bem como crava no momento a melhor campanha do campeonato estadual. Os gols do Coringão saíram dos pés de Ângelo Romero e Memphis Depay, ambos balançaram as redes nos acréscimos da partida. Porém, quem ganhou elogios do técnico Ramon Dias foi Rodrigo Garro, que jogou poucos minutos, mas o bastante para que Ramon ressaltasse o alto nível do meio-campista argentino. No entanto, a fiel torcida não gostou nada dos poucos minutos dados ao jogador e criticou o treinador por ter acionado Garro apenas no segundo tempo do duelo diante do São Bernardo, disputado na Neoquímica Arena. Rodrigo Garro pintou no gramado vestindo a mitológica camisa 8, consagrada por Sócrates. Mudança que chamou atenção na última semana, afinal, o argentino deixou de usar a prestigiada camisa 10, que acabou nas mãos de Memphis Depay. O que Memphis disse sobre troca de camisa com Garro? Como a numeração é algo que tem a ver com a personalidade e até mesmo a mística individual de cada atleta, a alteração poderia causar certo mal-estar, porém, o holandês deixou claro como foi feito o acerto para a alteração. Abre aspas. Nós discutimos na minha vinda ao Brasil sobre a camisa 10. Eu falei com o Garro. Ele é um grande jogador e entendeu isso muito bem. Eu queria antes de vir para o Brasil. E a minha conexão com o Garro é maior que uma camisa. Queremos ganhar títulos. Nós nos conectamos e é isso que importa, declarou Memphis ao portal TNT Esportes. Torcida gostou e Timão aproveitou. Todavia, vale lembrar que a mudança foi ideal, tanto para o clube, que aproveitou a situação para turbinar seu marketing, valorizando a camisa 8, como também para a torcida, que, inclusive, fez um mosaico enaltecendo a nova numeração do argentino. Rodrigo Garro volta ao Corinthians e recebe recado marcante de Ramon Dias. Alto nível. Meio-campista argentino jogou seu primeiro jogo na temporada. O que Ramon Dias disse sobre Garro que chamou a atenção no Corinthians? Apesar disso, a fiel torcida perdeu a paciência com Pedro Raul, centroavante que foi escalado como titular em meio à suspensão de Yuri Alberto, que foi expulso no clássico contra o Palmeiras que terminou empatado. O jogo do último domingo, 9, marcou a primeira partida de Rodrigo Garro em 2025. Ele entrou no segundo tempo, mas a torcida cobrou Ramon Dias pela demora em colocá-lo em campo. Aliás, o próprio treinador se manifestou sobre o meia. O técnico diz que o meia tem tudo para ser convocado para a seleção argentina. Em entrevista após o jogo junto do auxiliar e seu filho Emiliano Dias, o comandante corintiano fez questão de elogiar o meio-campista, mesmo com pouco tempo em campo. Inclusive, Ramon até disse que ele tem tudo para ser convocado para a seleção argentina. Abre aspas.
Primeiro que Garro, nos poucos minutos que jogou, demonstra a energia que tem. Seguramente, continuando neste nível vai ter uma chance na seleção argentina por causa de sua categoria e no tempo de bola que ele tem. É um jogador de alto nível, afirmou o treinador. Vale salientar que o novo camisa 8 deve voltar ao time titular do Timão, visto que Igor Coronado, apesar de ir bem em alguns jogos, teve atuações muito irregulares na ausência do meio-campista argentino. O Corinthians está de olho em um reforço de peso para 2025 e, ao que tudo indica, está caminhando para a possibilidade de trazer o volante Paul Pogba, da Juventus, para o Parque São Jorge. Após um final de temporada animador, com 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o clube tem suas expectativas elevadas para o próximo ano. Com a vaga na pré-Libertadores garantida, a diretoria está determinada a dar uma nova cara ao elenco e a buscar jogadores de impacto que possam fortalecer a equipe. A movimentação no mercado da bola já começou e o nome de Pogba apareceu como uma das prioridades. A história começou de forma inusitada. Durante uma entrevista ao lado de Luva de Pedreiro no programa de Danilo Gentili, o próprio Pogba deixou no ar a possibilidade de defender o Corinthians. O francês, conhecido por sua trajetória na Europa, disse que jogaria por amor ao futebol e que até abriria mão de salários elevados para isso. A declaração, que à primeira vista poderia ser apenas uma brincadeira, foi interpretada com seriedade pela cúpula do clube. As palavras de Pogba geraram um burburinho nos bastidores e, de repente, o Corinthians viu uma oportunidade de ouro para atrair um grande nome para o elenco. Em meio a essa movimentação, um fator importante foi o apoio do presidente Augusto Melo, que se mostrou um grande entusiasta da ideia. Além disso, a Esportes da Sorte, patrocinadora master do Timão, também entrou no jogo, demonstrando interesse em discutir a viabilidade da contratação. A empresa, que já tem uma parceria com o clube e paga boa parte do salário de Memphis Depay, vê em Pogba um nome que poderia agregar não só dentro de campo, mas também na visibilidade e no marketing do Corinthians. Nas redes sociais, a Esportes da Sorte alimentou o clima de expectativa ao provocar a fiel torcida com uma postagem enigmática, perguntando se algo especial havia acontecido na noite da última quarta-feira, dia em que Pogba fez a entrevista. A patrocinadora estimulou os torcedores a comentarem e se manifestarem, aumentando ainda mais o suspense em torno da possível contratação. A situação de Pogba no mercado é interessante. O jogador está livre desde que rescindiu seu contrato com a Juventus e segue em recuperação após ter sido suspenso por doping. A suspensão foi reduzida para 18 meses, o que significa que ele poderá retornar aos gramados em 2025, colocando-o novamente no radar de grandes clubes. O fato de estar livre no mercado e com a chance de uma nova chance no futebol europeu torna o volante um nome atraente para o Corinthians. Atualmente, a conversa sobre a possível chegada de Pogba já está sendo discutida internamente no clube, mas, para que a negociação avance, ainda há etapas a serem superadas. De acordo com a apuração do jornalista Samir Carvalho, o presidente Augusto Melo precisa alinhar a contratação com o executivo de futebol Fabinho Soldado e com a comissão técnica, formada pelos técnicos Ramon Dias e Emiliano Dias. Somente depois desse alinhamento, a negociação poderá seguir para um estágio mais avançado. Por enquanto, a negociação segue como um rumor, mas com cada vez mais pistas de que o Corinthians está mesmo atrás de um reforço de peso. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação do Paul Pogba para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.